Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós louvamos que somos filhos de um Deus grande, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E que esse Deus, esse Pai, vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, vai nos levar para um lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Você crê que Deus falou contigo nesta noite? E Ele vai continuar falando. Você é filho de um grande Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, que enxuga as nossas lágrimas e tem o melhor preparado para nós. Abra sua Bíblia junto comigo, em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, nós vamos ler versículo 1 e 2. Primeiro, depois nós vamos pular alguns versículos. Lucas 15, versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 17, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, querido Pai eterno, mais uma vez entramos na tua presença. Já louvamos, ó Deus, entendemos a tua mensagem de que nós somos teus filhos e que tu cuidas de nós.
que Tu és um Deus grande, um Pai amoroso, que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Por isso, nesta noite, nós queremos que o Teu nome seja engrandecido através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ao meditar nesta palavra em casa, eu fiz meio que um roteiro de um filme na minha mente, enxergando o que estava acontecendo. E hoje nós vamos meditar juntos na palavra sobre regressar à casa. E o desejo que Deus tem que nós voltemos à casa do Pai. Nós vamos meditar sobre oportunidades que aconteceram nessa passagem, em que o Espírito Santo nos dá constantemente para nos agarrar pelos braços e nos trazer de volta para a casa do Pai. E o contexto dessa passagem, ele se inicia com uma polêmica. Não era um romance contado por Jesus, não era uma poesia, era uma história relatada por Jesus, revolucionária. Porque Jesus desafiou a classe religiosa daquela época. Inclusive, quando ele terminou algumas dessas parábolas, algum desses sermões que ele fez, alguns queriam matá-lo. Jesus, aquele que se dizia santo, falava de Deus, desafiava a elite religiosa daquela época. Para a elite religiosa, aquelas pessoas com que ele se sentava, com que ele convivia, eram malditos de Deus. Aqueles que Deus não aceitava e que não queria em seu reino. Para aqueles homens, do versículo 1 e do versículo 2. Jesus sentava-se à mesa com publicanos, com beberrões, com prostitutas, com leprosos, com os piores, segundo a elite religiosa daquela época. E, naquela época, o ato de sentar-se à mesa com alguém significava que tinha intimidade com aquela pessoa. Significava que estava estendendo as mãos amigas para acolher. E o versículo 1 e versículo 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e todos os pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: como pode aquele que se diz santo sentar à mesa, ter intimidade com prostitutas, com publicanos, com beberrões? Por isso, lá em Mateus você encontra o registro que colocaram um apelido em Jesus de amigo dos pecadores. Esse era o contexto da parábola. Uma crítica feroz à elite religiosa que estava fazendo a Jesus. Eles diziam: se este que representa Deus, se ele mesmo representasse Deus, ele não andaria com esse tipo de gente. Ele não sentaria à mesa. Que santo, que pessoa santa sentaria à mesa com esse tipo de pessoas? Nesse contexto, Jesus para entre aqueles pecadores e aquela elite religiosa que estava ali próximo dele, e lhes conta algumas parábolas, cujo objetivo era revelar com que tipo de gente Deus se relaciona, com que tipo de gente Deus senta à mesa. E uma delas é essa parábola, que Jesus queria revelar o verdadeiro coração de Deus. É uma parábola, uma história que relata
3 personagens, 2 filhos e um pai. 2 filhos perdidos, um dentro de casa e outro fora de casa. A ênfase da parábola não é mostrar quão mal esses filhos estavam, mas sim os efeitos do coração do pai, o alcance do amor do pai para com esses filhos. E quando nós não prestamos atenção aos detalhes dessa parábola, nós passamos desapercebidos, pensamos que é um romance, uma historinha, algo bonito, uma poesia, algo que Jesus compartilhou com alguém algum dia. Mas esta parábola foi algo que escandalizou os ouvintes que estavam ali. E nós vamos olhar cada detalhe dessa parábola, como um filminho que eu fiz na minha mente. E vamos começar pelo filho menor. Vamos ver como este filho menor rompeu o seu relacionamento, a sua relação com o pai. Precisamos entender o contexto daquela época, o contexto cultural. O filho menor começou nessa história com uma desonra profunda ao seu pai. Uma grande desonra. Literalmente, ele insultou o seu pai, dizendo: pai, me dá a minha parte da herança. Naquela época, se pedisse a herança antes do pai haver morrido, no contexto em que viviam, no contexto cultural, se entendia uma mensagem dura. A mensagem que via era: pai, a tua vida não me importa. A tua vida não tem nenhum motivo para mim. O que mais tem valor para mim é você morto. Pai, a única coisa que me interessa de ti não é a tua vida, mas sim o teu dinheiro. Por que você não morre? Tanto tempo eu contigo aqui, você não morreu ainda. Então me dá a minha parte. Pai, a única coisa que me interessa de ti não é a tua vida, mas sim o teu dinheiro. Pai, você é um obstáculo para mim. Morre! E naquela época, era impensável que um filho pudesse chegar diante do pai, ainda vivo, e pedir a herança. Se considerava uma desonra tão grande, que a lei da época amparava o pai para levar esse filho à praça, expor esse filho diante de todos o que eles estavam fazendo, e cada pai ali naquela praça iria pegar uma pedra e apedrejá-lo até a morte. Essa era a desonra. E se havia alguma coisa importante naquela cultura do Meio Oriente, era que a honra estava acima de tudo. E esse ato era uma desonra. Mas o que o pai fez? Demonstrou o seu amor. O pai, ao invés de levar o filho para morrer, apedrejado, ele coloca esse filho em liberdade e diz: está bem, aqui está tudo o que você quer, toma, vai, vive. Porém, essa desonra do filho não trouxe só isso de problema. Trouxe consequências grandes para aquele pai e para o irmão também. Porque em poucos dias, eles tiveram que levantar a herança, a parte da herança do filho mais novo. O pai teve que vender, porque naquela época não tinha dinheiro no banco. Ele teve que vender gado, ele teve que vender terra, ele teve que vender propriedades. Pois esse filho queria dinheiro para ir embora. E quando a gente precisa de dinheiro rápido, o que acontece? O que eu faço para ter dinheiro rápido? O que eu faço com as propriedades?
vendo mal e vendo barato, literalmente. Jogou a herança, parte da herança, fora, numa venda rápida. Este filho desprezou seu pai, fazendo com que o que o pai havia conquistado ao longo de toda a sua vida fosse mal vendido e, por fim, saiu de casa. Como se não bastasse desprezar o pai, diz a passagem que ele também desprezou a sua cultura. Foi para uma região longe, distante. Este filho estava dizendo para o pai: eu não quero meu pai, nem qualquer coisa que me faça lembrar do meu pai. Nada que me faça lembrar dessa cultura. Eu vou para onde os olhos do meu pai não me alcance. E foi isso que ele fez. E agora nós conseguimos ver como uma decisão desta precipitou o filho numa profunda ruptura em seu interior. Ele começa uma trajetória sozinho, longe do pai, longe de todos que ele conhece. E enquanto ele tinha dinheiro, parecia que tudo estava indo muito bem. Não sabemos por quanto tempo ele gastou mal esse dinheiro. Não sabemos por quanto tempo ele pegou a herança do pai e se desfez dela, provavelmente por alguns anos. Gastou sem medida e ainda diz a história que veio uma crise, uma grande fome. Então, esse filho chega a um colapso. Ele passa uma situação extremamente difícil. E nós podemos ver alguns detalhes no que ele estava passando. Primeiro detalhe, ele termina oferecendo-se como cuidador de porcos. Você consegue imaginar alguém que manda um currículo para cuidar de porcos? Ele saiu procurando algum trabalho para fazer, porque já não tinha, a crise era grande, fome, sem dinheiro, e ele passou a ser cuidador de porcos. No contexto judaico, os judeus tinham uma lista enorme de animais proibidos de tocar, proibidos de comer, proibidos de criar, de cuidar, e o porco estava no topo da lista. No topo. Você consegue ver onde chegou esse filho? Os judeus não tocavam em porcos, não comiam porcos, muito menos cuidavam de porcos. Quando a parábola diz que esse filho se tornou cuidador de porcos, que ele desejava, ele lutava com os porcos para comer um pouco, para levar um pouquinho de comida na boca. Jesus estava tentando dizer que esse homem caiu em absoluta vergonha, ficou muito mal. Costumamos dizer, chegou ao fundo do poço e cavou um pouquinho mais ainda. Um estado de vergonha profundo. E tem um detalhe nessa parábola que pode passar desapercebido. Sabe qual é? Ele chegou tão fundo do poço que ele teve que vender o calçado, as sandálias. Ele estava descalço, não tinha sandálias nos pés. E naquela época, naquela cultura greco-romana, as únicas pessoas que caminhavam descalças, sem sapatos, eram os escravos, como um sinal social. Somente os escravos andavam descalços. E aquele homem
começou a andar descalço. O que Jesus estava dizendo era que esse homem não estava somente em um estado de vergonha, mas ele também estava num estado de escravidão. Esse homem estava escravo das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. E por fim, nos mostra que ele se tornou um sobrevivente, vivendo em vergonha, escravo e sobrevivendo. Deixou de viver para sobreviver. Sendo herdeiro de uma grande fortuna, se converte em um mendigo. Sendo príncipe, se converteu em pobre sobrevivente. Alguém que só pensa em sobreviver cada dia. Fazendo o que fosse por um pouco de comida e um lugar para ficar. Este filho descobriu que se tornou pobre de pai, pobre de liberdade, pobre de dignidade, pobre de amor. Vivendo na vergonha, na escravidão e na sobrevivência. Situação que se encontram todos que abandonam a casa do pai. Vergonha, escravidão e sobrevivência. Quando dizemos para Deus, eu não te quero na minha vida, eu não quero ter um relacionamento contigo, quero viver segundo os meus princípios, segundo as minhas próprias leis, as leis da tua casa, Senhor, não me servem, não me interessam. Eu quero romper o vínculo contigo. Eu quero viver da minha maneira, como eu julgo ser a melhor forma. Terminamos envergonhados, escravizados e sobreviventes. Achar que a embriaguez, as festas mundanas, os homens, as mulheres, o sexo desenfreado, a bebida, o sucesso profissional, a vida louca, pode nos tornar pessoas melhores, mais felizes, é um grande engano. Quando colocamos essas coisas à frente de Deus, caímos em vergonha, escravidão e sobrevivência. Nessa história, encontramos um momento que tudo muda. O clímax da história. Diz a história que quando esse filho estava cuidando dos porcos, brigando com eles, você imagina a cena, empurrando um para lá, outro para cá, para tentar comer alguma coisa. Diz a história que ele caiu em si e disse: o que é que eu estou fazendo? A palavra que Jesus usa ali é que o filho caiu em si. No grego está ligada a palavra arrependimento. Ele se arrependeu. Seria como se ele estivesse despertado de um sono, de um sonho, e passasse a ver as coisas diferente, e mudasse para uma nova perspectiva. Ele caiu em si. Ele despertou. E com esse despertar, vem o arrependimento. Muitas pessoas confundem vergonha com arrependimento. A vergonha não muda ninguém. É possível a gente passar a vida toda a nossa vida, envergonhado pelo que a gente faz. Isso não vai mudar nada. Vou sentir vergonha, vou tentar me esconder, vou tentar ocultar, mas não vai mudar nada. Estar envergonhado não
muda nada. Podemos estar envergonhados, mas não arrependidos. Esse filho se arrependeu, caiu em si e mudou a perspectiva. Ele diz, espera, meu pai sempre foi bom e eu nunca vi. Nunca tive essa perspectiva. Nunca fui capaz de enxergar o quanto meu pai era bom. Ele era tão bom que até os seus servos viviam e vivem melhor do que eu. Mudou sua perspectiva e depois ele renunciou o vitimismo. O vitimismo é algo que cria barreira para o arrependimento. Ele assume a sua responsabilidade. Ele reconhece que ele estava naquela situação por conta da sua decisão. E que ele mesmo havia provocado tudo aquilo. Reconheceu que ele era responsável, não a sociedade, não a cultura daquela época, não as pessoas com que ele convivia, não as pessoas que fizeram algo mal, algo ruim para ele. Não, ele era responsável. Eu sou o pecador. Eu cheguei até este ponto e tenho que me levantar, dar um passo e retornar à casa do meu pai. O espírito de vítima bloqueia o reconhecimento do pecado e faz com que a gente não se arrependa e não volte para Deus. Por isso Jesus não pode salvar quem não se julga vítima do pecado. Não consegue. Jesus somente pode salvar pecadores que sabem que são responsáveis por seus próprios pecados e dizem, eu sou responsável. Às vezes pensamos, o responsável pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela minha situação, pela situação, não é o pai, não é a mãe, não é o professor, não é a sociedade, não é a situação, não é essa mulher, não é esse homem, não é essa cultura, não é esse político. Enquanto não assumimos a responsabilidade, nós não chegaremos ao arrependimento e não receberemos a remissão, a bênção da remissão. Precisamos reconhecer. Eu já li a história de Adão e Eva muitas vezes. Muitas pessoas dizem, e já chegaram a perguntar para mim, Marcelo, por que Deus não retirou, por que Deus retirou Adão e Eva do jardim? Por que ele teve que retirar? Por que Deus não os perdoou? Não é um Deus de amor, por que ele não perdoou? Eu li muitas vezes, Gênesis 1, 2, 3, muitas vezes. E sabe o que eu não encontrei em Gênesis 1, 2, 3? Eu não encontrei a frase, Deus me perdoa. Pai, me perdoa. Quando Deus se apresenta diante de Adão e pergunta por que ele havia comido do fruto que não deveria comer, ele diz, foi a mulher que tu me deste. E aí, então Deus pergunta para Eva, o que foi que aconteceu, filha? E ela, o que ela diz? Foi a serpente que o Senhor deixou entrar aqui. E quando a serpente olha para o lado, fala, e agora? Não tem mais ninguém. Deus não pode salvar quem não assume a responsabilidade. Deus só pode salvar aqueles que sabem que são responsáveis por seus próprios atos. Essa parábola nos diz que um único passo do filho em direção ao pai foi suficiente para que esse pai saísse correndo ao encontro. Temos que dar um passo que se chama arrependimento. Então,
quando nos arrependemos, o pai corre, abraça. E agora, eu acredito que nós chegamos na parte mais preciosa dessa parábola. O filho mais novo começa uma viagem de volta. Consegue imaginar o filme que eu fiz na minha cabeça? Ele juntando lá algumas bolotas dos porcos, porque ele estava longe. Ele precisava de algo para comer durante sua viagem. E ele começa essa viagem de volta, descalço, como um escravo, sujo, cheirando mal, começa a retornar. E eu imagino a cena dele passando pela porteira, ainda longe da casa do pai. E o texto diz que o pai viu o filho chegando lá longe. Quem viu primeiro? Foi o filho que viu o pai? O pai viu primeiro. O pai viu primeiro porque ele tinha uma expectativa de que esse filho iria retornar. Você consegue imaginar esse pai despertando todos os dias, dia após dia, quem sabe meses, anos, sentado junto à janela, dizendo: se o meu filho voltar, ele vai voltar por ali. E eu vou ver ele primeiro. Eu vou ver ele antes. Antes que ele me veja, eu vou ver. Dia após dia, por anos, sentado na janela, esperando ver o filho, lá longe. Quem sabe os servos dele olhavam para ele e pensavam: esse está louco. Ele está ficando louco. Todo dia, passa horas e horas, parado, sentado naquela janela, com os olhos fixos lá longe. Não fala com ninguém. Você imagina a cena? Uma pessoa parada, sentada, por horas, numa janela. O servo deve ter dito: ele já ficou louco. Perdeu o filho e ficou louco. E quando o pai vê o filho, o texto diz que ele sai correndo. Acredito que nesse momento em que ele diz que o pai sai correndo, os fariseus arregalam os olhos deste tamanho e ficam pasmos. Sabe por quê? Naquela época, os homens de certa idade, de certa posição, não corriam de forma alguma. Não corriam porque eles estavam vestidos de túnicas justas, pesadas. Eles não usavam calças. Por vezes lemos na Bíblia a palavra cinge-te. Levante a túnica e amarre na cintura, para que você possa estar com as pernas livres, para se inclinar, para mover-se rápido, para correr, para agir, para guerrear. Cinge-te, levanta, amarra na cintura e fique disposto. Este pai vê o filho longe, enrola a sua túnica, amarra na cintura, ele renuncia toda a sua honra, deixa tudo de lado e sai correndo, expondo as panturrilhas para os seus servos. Jesus estava transmitindo uma mensagem de que quando se trata de um filho, quando se trata de mim, de você, não importa a honradez. Eu faço o que for preciso para te alcançar, diz o Senhor. O Pai renuncia a sua honradez, sua glória por nós. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, dizendo que Ele renuncia a tudo e se torna como nós, o Cristo. Esse filho, quando vê o Pai correndo em sua direção, imagina a cena, ele pensa: meu Deus, meu pai vai me matar. Saiu correndo para me matar. E o filho começa a gritar para o pai: calma, calma, não sou digno
de ser chamado seu filho. Pequei contra o céu diante de ti. Me trate como um dos seus servos. Calma, não me mata. E o pai correu mais ao seu encontro, porque sabe que se qualquer um dos seus servos pegar esse filho antes dele, podia matá-lo. Porque este filho colocou a família em desonra. Colocou aquela casa, os servos, o pai, o filho em desonra. Então o pai sabe que tem que chegar antes de qualquer um e pegar e abraçar este filho. Ele corre em direção, então abraça. O texto diz que ele enche de beijos o filho. Interrompe a fala dele e diz assim: filho, para! E quando é que foi que esse pai abraçou o filho? Antes ou depois dele se limpar? Antes. Esse filho voltou fedendo, sujo. Daquele que mal você consegue ficar perto e sentir ânsia. Descalço. E esse pai abraça mesmo cheirando mal, porque o abraço do pai vem como nós estamos. Não importa onde nós chegamos, o pai vai nos abraçar. Porém, o abraço do pai não vai nos deixar na mesma forma. O abraço do pai transforma. Aí está o pai, com seu amor que transforma a vergonha do filho. Olha que passagem linda. Ele diz: tragam uma roupa para ele, mas não qualquer roupa. Tragam a melhor roupa para ele. Vamos tirar essa roupa fedida. Vamos tirar essa roupa com odor de porcos. Vamos tirar a vergonha dele. Vamos tirar qualquer rastro de vergonha que possa ficar nele. A roupa na Bíblia representa um estado. Roupa nova quer dizer nova vida. O pai dando nova vida para esse filho. O pai pede que coloquem sandálias nos seus pés. E transmite a mensagem: aqui você não é um escravo. Aqui eu decido. Você decidiu como você queria sair. Eu decido como eu te recebo. E aqui você não vai ser escravo. Coloquem as sandálias nos pés dele. O pai pede que tragam um anel e coloquem um anel no dedo do filho. O anel representa a autoridade para selar contratos, a autoridade para fazer negócios, a autoridade para falar em nome da família. O pai está dizendo: você não é mais um sobrevivente. Você está construindo algo conosco a partir de agora. Em nome da nossa família, você é herdeiro. Este anel te dá acesso novamente à herança. Tirou a vergonha, tirou a escravidão e tirou o sentimento de sobrevivência. Ele queria dizer ao filho que ele estava perdoado e ninguém poderia culpá-lo por nada. E esta parábola nos fala de uma festa. A festa da graça. Esta festa da ressurreição que tem uma implicação. Alguém tem que morrer. E nessa história, nessa parábola, o bezerro foi sacrificado para que naquela mesa tivesse carne. Jesus estava transmitindo a mensagem de que Ele é o bezerro que irá morrer para que nós festejamos, para que nós possamos entrar na festa. O bezerro que seria sacrificado
para que nós pudéssemos participar da festa, seria Ele. Alguém tem que morrer para que nós tenhamos vida. A graça não é barata. Não pense que, por conta da graça, nós podemos viver de qualquer maneira. Se nós vivemos de qualquer maneira, é porque ainda não olhamos a graça nos olhos. Se eu vivo de qualquer maneira, se você está vivendo de qualquer maneira, é porque ainda precisa olhar a graça nos olhos. A graça não é uma teoria. A graça é uma pessoa. A graça é Cristo. Talvez nós estejamos aqui hoje pensando, mas já faz muito tempo que eu já voltei para a casa do meu pai. E nós temos que tomar cuidado, pois nós podemos estar como o irmão mais velho. O irmão mais velho chegou perto da casa, chamou um dos seus criados, porque ele ouviu o som de uma festa, ouviu aquela festança, e pergunta: o que é que está acontecendo? E esse criado lhe diz: esta festa é em honra a teu irmão, porque ele voltou, ele regressou para casa. E o que o irmão mais velho faz? Ele se indignou e não quis entrar na festa. Diz o texto que o pai saiu da festa ao encontro do filho mais velho. Ele não quis entrar. Se o pai saiu para buscá-lo, foi por quê? Porque ele estava igualmente perdido. Igualzinho o irmão mais novo. A primeira coisa que o filho mais velho diz ao pai é: pai, eu que tenho te servido por tanto tempo na tua casa, eu tenho obedecido todas as regras, todas as suas normas, estive trabalhando duro tanto tempo, e o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas para esse teu filho que gastou toda a tua herança com prostitutas, com bebedices, o Senhor dá uma festa. Como pode? Então, o pai olha nos olhos dele, segura a cabeça dele, inclina a cabeça dele, olha olho no olho, e diz: filho, tu estás tanto tempo na minha casa, e ainda não me conhece. Filho, você está aqui do meu lado, e não me conhece. É possível estar na casa do Pai, obedecer às normas da casa do Pai, inclusive servir na casa do Pai, e ter um coração a quilômetros de distância do coração do Pai. É possível estar na igreja, obedecer às normas da igreja, servir nos assuntos da igreja, e estar a quilômetros de distância do coração do Pai. Esse pai está olhando os filhos nos olhos e está dizendo: filho, o que é isso que você está me dizendo? O que você está falando? Você está dizendo que eu nunca te dei um cabrito. Você tem um anel no dedo que te dá acesso a tudo. Eu não posso te dar um cabrito. Não posso te dar um cabrito porque é teu. Tudo é teu. Filho, você tem vivido sem desfrutar da graça. Filho, tens vivido tentando ganhar coisas, como se o que você faz para mim vai gerar algo em troca para você. Você está tentando ganhar coisas. Filho, escuta, tudo que há na casa é teu. Se tens vivido como um mendigo, sabe por quê? Porque ao invés de você viver como um filho, é porque você não me conheceu ainda.
Sabe por que o filho mais velho estava nervoso, indignado? Sabe por que ele disse: eu não entro? E eu me atrevo a dizer que é porque este filho estava desconectado do coração do seu pai. Desconectado do coração do seu pai. Porque se ele realmente estivesse conectado ao coração do pai, todas as tardes em que ele viu o pai chorar, sentado naquela janela, olhando longe, esperando o filho voltar, seria suficiente para que essa parábola chamasse o filho, o irmão que saiu para resgatar o seu irmão mais novo. Ele estava desconectado, ele não sentia mais a dor do pai. Aquilo pouco interessava para ele. E sabe por que ele estava desconectado do coração do pai? Porque o irmão mais velho também estava na mesma condição do filho mais novo. Ele não amava o pai, mas sim o dinheiro do pai. Digo isso porque o irmão mais velho estava nervoso pelo bezerro gordo que foi morto, pela roupa que foi dada, pelos sapatos, pelo anel. Porque sabe de onde que o pai pegou? Sabe de onde ele foi tirar? Ele tirou da herança do filho mais velho. Na realidade, o filho mais velho estava dizendo: você tocou no que é meu. Isso demonstra que, na realidade, o irmão maior amava mais o dinheiro do que o pai, da mesma forma, igualzinho ao irmão mais novo. Os dois estavam perdidos, um dentro da casa e o outro fora da casa. Nessa parábola, o filho menor termina dentro da festa. Porém, não dá para saber onde termina o filho mais velho. Não dá para saber se depois ele entrou ou não entrou na festa. E sabe o que representa a festa? A alegria do céu, como nós louvamos aqui no último louvor. Desfrutar de um momento onde o pai enxuga as lágrimas, onde não haverá mais dor nem pranto, onde tudo é maravilhoso. Esta é a festa. Curve a tua cabeça. Eu não sei em que momento da sua vida você está preso, se é que existe algo que te prende. Mas se você está como o irmão mais novo, é momento de se arrepender e voltar para casa. Se você estiver como irmão mais velho, alinhe-se, conecte-se ao coração do Pai. Entre para a festa. Desfrute da festa. Desfrute da graça do Pai. Aproveite. A casa do Pai não é um negócio onde nós buscamos alcançar posições, assim como o filho mais velho fazia de tudo para ganhar algo em troca. Se trata do coração do pai buscando alcançar os seus filhos. Nós louvamos que esse Deus é grande e que para Ele tem que ser toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Às vezes estamos na casa do Pai, servindo na casa do Pai, mas o coração está longe. Deus não está preocupado com o que você fez, porque isso para Ele não é nada. Ele te quer do jeito que você está. O Espírito Santo falou ao meu coração enquanto eu preparava esta mensagem. As igrejas estão preocupadas em mostrar pessoas que estão dentro da casa, mas podem não estar com o coração conectado com o coração do Pai.
As igrejas estão interessadas em postar nas redes sociais fotos de pessoas como se estivessem conectadas ao coração do Pai, almejando likes. O Senhor vê o que posta o nosso coração. Nós precisamos de um único like que chama, que é do Pai. O Pai quer que o Evangelho floresça em nossos corações. O Pai quer que quando olhem para nós, enxerguem-nos como filhos, desfrutando dessa graça e levando outros filhos a se conectar, a se alinhar ao coração do Pai. O Senhor nos diz nesta noite: eu conheço o teu coração. Podem ter feito o que quer que foi. Eu estou de braços abertos. Venha ao meu encontro. Aceite o meu amor. Porque eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Deixe de lado qualquer coisa que esteja nos afastando do coração do Pai. Dentro ou fora da casa. Senhor Deus querido, Pai eterno, entramos na Tua presença nesta noite, ó Deus, e rasgamos o nosso coração diante de Ti. Como filhos, ó Deus, nos entregamos nos braços deste Pai grande, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Nos entregamos a Ti, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito faça-nos cair em si e voltar o nosso coração 100% à Tua presença. Nós nos entregamos em Teus braços, para que Tu possas, Senhor, trocar as nossas vestes, nos dar uma nova vida, colocar uma sandália nos nossos pés, nos tirar da escravidão do pecado, nos colocar o anel no nosso dedo, para que possamos viver a Tua graça e não sobreviver nesta terra. Continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa família, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa esta palavra. Desfrute da graça.